Bom, eu ouvi atentamente a todos, quero me solidarizar com a indignação do coronel Azim, do Aziz, né? Aziz, e também do colega que falou. Realmente, o Estado existe para proteger as pessoas. Foi para isso que ele foi instituído. Chama-se Dr. Jackson Martins. Doutor Jackson, Ele é isso. advogado, ele é advogado. Meus respeitos, doutor. Então, o Estado, como eu estava falando, ele existe para proteger as pessoas. Não há outra finalidade do Estado. O que ocorre é que a oligarquia no poder, que obedece a interesses transnacionais, ela está querendo criminalizar o exercício da cidadania, que é a essência da liberdade dos povos. Então, veja, o cidadão que é o poder constitucional, porque a Constituição não é outra coisa a não ser a concretização da vontade do povo e dá o formato que o povo quer para o seu Estado. O povo está sendo desrespeitado porque houve uma usurpação do poder do Estado por essa oligarquia de agentes públicos, do Supremo, do Congresso, os governadores do Estado. Existe hoje uma clara insurgência dos governadores do Estado contra o presidente da República, apoiada, coadjuvada pelo Legislativo Federal, que, por sua vez, são apoiados pelo Judiciário. Então, o que está acontecendo? É uma desarmonia do Estado, que põe em risco a unidade do Estado. Porque os poderes do Estado são, constitucionalmente, harmônicos e independentes. Existe uma hierarquia nisso. Quando a harmonia deixa de existir, a independência não pode ser observada pelo chefe do executivo. É aí que se aplica o artigo 142, em defesa da unidade do Estado. Os poderes são autônomos e independentes, harmônicos e independentes, mas o Estado é uno. Foi assim que ele foi instituído pelas pessoas. Agora, a criminalização do exercício da cidadania, ela milita contra todo o artigo 5º da Constituição, que trata, que é a cláusula pétrea, e trata dos direitos individuais. Eu deixo de ser cidadão se for abstraído da Constituição o artigo 5º, na sua integralidade. Então, a questão aí já é uma questão quase revolucionária, que é o direito de reação dos povos contra os tiranos. Nós estamos sendo tiranizados. Eu sou um democrata. A república é um conceito subjetivo difícil, porque é difícil para o cidadão comum entender que a coisa pública é de todos e não é de ninguém individualmente. E disso se aproveitam os agentes públicos para usurpar o poder do Estado, que emana do povo. Então, nós estamos num processo de quebra institucional patrocinada pela insurgência dos governadores, pelo Congresso Nacional e pelo Judiciário. Se o Judiciário, agora eu vou ser um pouco rude, se o Judiciário prestasse no Brasil, os poderes, os outros poderes, legislativo e executivo, andariam direito. Não teria nenhum problema no Brasil. Mas o Judiciário sempre procurou o toma lá da cá do poder dos seus membros. Sempre a impunidade. Veja, se tem um absurdo de que os juízes podem fazer praticamente tudo sem serem punidos. A grande punição é a aposentadoria com vencimentos proporcionais. Então, veja, o Estado brasileiro hoje foi usurpado e em vez de proteger as pessoas, ele está sendo usado contra as pessoas. Então, vamos observar
na questão da pandemia. Quando se trata de uma endemia, que é uma contaminação local, a competência é do prefeito ou do governador. Se ele precisar, ele pede apoio para o governo federal. No caso, é uma pandemia, que é um problema de segurança nacional, de incolumidade da totalidade do povo brasileiro. A competência para determinar a ação de proteção da saúde é do presidente da República. Porque senão cada prefeito, são 6.000 e tantos municípios, cada prefeito vai tomar uma providência diferente. E isso quebra o esforço de combate contra a epidemia. O que nós temos, então, é uma insurgência, uma politização de uma questão gravíssima que é de segurança nacional, que representa essa pandemia, que não foi tão grave como eles estão desenhando, mas poderia ser. Até agora, os infectologistas estão debatendo a gravidade do problema. Uns dizem que não é tão grave, outros dizem que é grave. Se você for analisar estatisticamente, não é grave, mas qualquer vida é importante. Então, como isso é um problema que veio além das nossas fronteiras, o competente para determinar a ação de defesa da saúde pública, que é de segurança nacional, é o presidente da República. O presidente da República, ele detém a força do Estado. Ele tem o poder de decretar a intervenção, já falei várias vezes, o artigo 84, inciso 10º. Ele decreta intervenção federal, como o Michel Temer decretou intervenção federal no Rio, na segurança pública. Poderia ter decretado no estado todo. Isso é um poder, é uma atribuição do presidente da República. Então, veja, se o presidente da República detém a espada da intervenção, se no artigo 84 ele é o comandante em chefe das Forças Armadas, e no artigo 142 ele é o chefe, porque na aplicação ele não tem conhecimento profissional, ele não tem escola militar, mas como chefe, ele comanda a intervenção. Ele comanda a intervenção e o alto comando estabelece as condições dessa intervenção. Isso. Então, nós estamos diante, sim, de uma quebra institucional patrocinada por governadores insurgentes, pelos membros do Supremo Tribunal Federal, que estão garantindo essa insurgência, e coadjuvados pelo Congresso Nacional. Então, nós estamos vendo... Ribas, deixa eu colocar aqui, porque o nosso povo não conhece bem a Constituição, deixa eu provar que você está certo. Pessoal, esse aqui é o artigo 5º da Constituição, vocês estão vendo na tela, aqui, artigo 5º, é assegurado o direito de resposta, é livre a manifestação de pensamento, ninguém será privado de direitos por motivo disso ou daquilo. Agora, quando você vai lá na outra página aqui, olha, é livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. E, item 16, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização. Não precisa de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido aviso prévio à autoridade competente. Então, artigo 5º, parágrafo 16, todos podem reunir-se pacificamente e parágrafo 15, é livre a locomoção em território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair. Então, aquilo que o doutor Ribas Paiva falou está 100% correto. Certo. E essas atitudes tomadas pelo governador do Ceará
Isso configura, claro, abuso de autoridade. Quando um juiz exacerba durante uma audiência e dá voz de prisão ao advogado, o advogado retorque e dá voz de prisão ao juiz por abuso de autoridade. Só que tem um problema. O abuso de autoridade não é afiançável. Então, o juiz pode ser preso e não tem direito à fiança, ficar preso. Isso qualquer cidadão pode dar voz de prisão para qualquer autoridade que sair, que extrapolar os parâmetros legais. Porque o parâmetro da autoridade é a legalidade. Qualquer autoridade que extrapolar os artigos constitucionais, ele está em crime de abuso de autoridade. Então, essa é a questão fundamental. Agora, eu quero frisar aqui, que é muito importante, é o seguinte: ninguém pode criminalizar o exercício da cidadania. Nem o Toffoli, nem o Maia, nem ninguém, nem governador, nem policial, ninguém. Nós temos que bater nessa tecla. O cidadão tem o direito de exercer a sua cidadania, porque senão ele deixa de ser cidadão. Ele passa a ser um escravo da oligarquia no poder. Agora, eu quero voltar um pouquinho no assunto para deixar muito claro. A harmonia precede a independência. Porque se não há harmonia, a independência põe em risco a unidade do Estado. Então, quando há uma insurgência, como nós estamos vendo, a harmonia foi sacrificada. Logo, a independência deixa de existir. E quem é que tem a espada? Quem tem a espada é o comandante em chefe das Forças Armadas. Agora, analisando rapidamente a questão do Dr. Moro, o Dr. Moro ele se incompatibilizou por qualquer motivo contra o presidente. E ele, como o ministro, é um auxiliar do presidente da República. E ele tem que trabalhar e obedecer ao presidente da República. Se ele não está de acordo, ele elegantemente e educadamente, ele pede demissão da sua função. E diz que é por motivos de fórum íntimo. Agora, ele saiu brigando, ele saiu acusando. E eu quero frisar aqui que o presidente da República não está sujeito à exceção da verdade. Ou seja, ninguém pode contrariar a palavra do presidente da República. Qualquer acusação ao presidente da República é crime gravíssimo da competência do Procurador-Geral da República. Então, veja, o Moro acusou, ele como juiz não poderia ter acusado o presidente da República. Que você não pode, se o presidente falar não é verdade, você não pode provar que contra a palavra do presidente. Ele não está sujeito, qualquer autoridade, o juiz, o desembargador, o Toffoli, o Alcolumbre, todos eles estão sujeitos à exceção da verdade. Se eu os acusar, eles negarem e eu provar que é verdade, eles são punidos. Agora, o presidente da República não está sujeito à exceção da verdade. Eu não posso provar que ele é culpado, que o cargo é institucional. Ele é o primeiro árbitro da nação. Então, veja, um ministro que sai acusando, ele está em distonia com o governo. Então, é um assunto passado. Não há nem que se analisar por que ele saiu, por que ele não saiu. Saiu porque não estava bem com o presidente. Veja, o presidente da República, ele pode demitir qualquer assessor dele por incompatibilidade pessoal, política ou funcional. Se o sujeito é deselegante com ele, fala, olha, eu não quero mais contar com o seu serviço, muito obrigado, passe bem, vai sair publicado amanhã, ponto final. Agora, estão politizando a saída do Moro. Quem é que está usando o Moro como cavalo de batalha? A esquerda, que ele puniu. A esquerda. Né? Que é o Lula foi para a cadeia por causa do Moro. Né? Então, veja bem a situação. Demissão de Moro, por esse ou por aquele motivo.
página virada. Por quê? Porque qualquer assessor do presidente da República ou ministro é demissível ad nutum. Não há necessidade de explicar por quê. Agora, ninguém manda... Funcionário bom, ninguém manda embora. Se o Moro foi para a rua, é porque ele não estava cumprindo suas funções. Eu achei... Tenho a mesma posição dos colegas. O sujeito deu uma facada num candidato a presidente da República. Claramente, o fato foi abafado. Que providências o Moro tomou junto à Polícia Federal para esclarecer essa questão? Quer dizer, internaram o cara para ele não falar? Não, esse é louco, interna. E esse delegado que foi exonerado, também ele investigou a questão e falou, não, é um lobo solitário. O primeiro cara que gritou lobo solitário foi o João Bafo de Onça, aquele que foi ministro, inclusive da Defesa, do PSDB, né? Eu esqueço o nome dele. O fato é que houve uma tentativa clara de mascarar a questão e abafar o caso. Bolsonaro, me desculpe, mas ele não poderia ser tão elegante assim. Ele deveria ter exigido providência. Isso, agora sim. Porque quando alguém comete um atentado contra um candidato a presidente da República, esse atentado é dirigido contra o povo, contra as instituições. Então, essa situação é gravíssima e de interesse público. É um crime de ação pública incondicionado e digo mais, é um risco à estabilidade do Estado. É contra a segurança nacional. Contra a segurança nacional. Então, vejam, senhores, nós estamos diante de gente mal intencionada que procura usar a desinformação das pessoas que não são versadas em direito para tomar essas atitudes. Agora, eu sempre digo, eu disse várias vezes, que os nossos comandantes militares não são bem assessorados. Que a assessoria dele, muito embora seja uma assessoria de formação adequada, eles não têm experiência na advocacia. Então, quando você não tem essa experiência na advocacia, no exercício da advocacia, o raciocínio jurídico fica prejudicado, bem como o pensamento estratégico. Então, o que acontece? O comandante ele fica dependente de um parecer de um assessor que não tem experiência jurídica. Eles ficam com medo de estar agindo fora da lei. Exatamente. Então, o que acontece? Você vê, há um encamisamento das decisões, porque ninguém, veja, o militar, é o paradoxo do militar, ele é formado na honra e na lealdade, só que a guerra é o contrário da virtude. Então, todos esses personagens que foram mencionados aqui estão em guerra contra nós. Eu digo contra nós porque eu, cidadão, me sinto atingido. E essa gente não tem nenhuma reserva moral. Eles usam de todos os expedientes e os generais ficam encamisados. Desculpe que o gato passou na frente da tela. Eles ficam encamisados, né? Eles ficam encamisados na questão se é legal ou não é legal. Então, eu quero frisar. Primeiro, só para terminar, para não cansar os senhores. Primeiro, a harmonia precede a independência, em proteção à unidade do Estado. Segundo, ninguém pode criminalizar o exercício da cidadania. Era isso que eu tinha a dizer. Obrigado. Isso mesmo, isso mesmo. Meu nobre Ribas Paiva, muito bem. Eu quero parabenizá-lo pela sua competência, pela sua forma de mostrar o que é de direito e dizer que se o senhor falou a respeito das Forças Armadas, as Forças Armadas, eles têm também
normalmente, todos os comandantes, tudo, eles têm uma assessoria jurídica, com advogados e tudo. É só essa observação que eu queria fazer ao senhor. Mas agora, a sua fala é incontestável a respeito de tudo que o senhor falou. Quero parabenizá-lo de todo o meu coração por essa grande competência e explanação, esse seu pronunciamento sobre o que é o direito do cidadão, sobre o que é o Estado. Isso que sirva de aprendizado a todos nós e a todos aqueles que estão nos assistindo e irão assistir. Não adianta, vocês viram e ouviram que tudo a espada está com o nosso presidente. Isso é muito bom todos terem observado essa fala excepcional, indiscutivelmente, do nosso doutor Ribas Paiva. Tá, para sua resposta, Ribas. Eu quero agradecer o apoio do Coronel Azim e quero deixar também claro que eu já assessorei muitas decisões para comandantes, porque eles têm confiança na minha pessoa e a gente convive há muitos anos, né? Eu conheço praticamente todos os generais que estão no governo e realmente eles se louvam em opiniões de advogados fora do sistema. Mas, normalmente, o assessor do comandante é um coronel concursado com formação em direito que não tem experiência jurídica como advogado. Isso. Ou então ele recorre à Advocacia Geral da União, que muitas vezes ela é parcial nos seus pareceres. Eu vou dar um exemplo muito claro do que aconteceu uma vez. Quando a Comissão da Verdade quis promover busca e apreensão de documentos em quartéis, a assessoria oficial disse que poderia. Eu dei um parecer contrário e o meu parecer foi adotado. Diz o seguinte, que qualquer organização militar é de segurança nacional e está sujeita apenas à competência da Justiça Militar. E que quem fala pelo Exército é só o comandante do Exército e qualquer autoridade incompetente deverá ser presa por abuso de autoridade, não só o magistrado, como também os seus agentes para cumprir uma ordem ilegal. Então, eu sei perfeitamente isso que o senhor falou, estou acostumado com isso, mas eu quero insistir que muitas vezes os comandantes eles ficam inibidos por falta de conhecimento jurídico, porque o que dá raciocínio jurídico e pensamento estratégico legal é o exercício pleno da advocacia. Então fica muito difícil isso, né? Mas, de toda forma, nós estamos aqui para colaborar. Doutor Ribas, deixa eu só fazer uma colocação aqui, porque eu acredito que o Coronel Azim, ele disse que o senhor disse que toda a competência e a autoridade era do presidente da República. Mas eu entendi o senhor falar que isso foi usurpado pelo STF. Não foi isso. Não foi isso. O que foi usurpado é o poder do Estado. Certo. Então, oligarquias criminosas. Agora, o presidente da República, ele é responsável pela unidade do Estado. Então, quando há desarmonia entre os poderes, ele é a autoridade máxima, porque ele pode decretar intervenção federal em qualquer dos poderes. Então eu acho que ele já deveria... Peraí. Porque então o Bolsonaro está mentindo. Bolsonaro disse que não tinha poder. Não é isso. Veja. Ele, uma semana antes desses fatos, ele foi questionado por um jornalista. Bom, e vai ter intervenção? Ele respondeu de forma objetiva. Ele falou assim, quem vai fazer intervenção, decretar intervenção, não fala antes. Então, eu vejo claramente essa declaração dele, que é uma declaração oficialesca, tá? Olha, eu realmente vou obedecer ao Supremo. É claro que ele vai obedecer ao Supremo dentro da lei. Agora, se o Supremo extrapolar a lei, ele vai intervir. Pronto. Muito embora eu esteja agora envolvido com a questão eleitoral, eu há mais de 20 anos que eu digo que
deve-se aplicar verdade. o artigo 142. Verdade. Inclusive, quem desenvolveu esta tese, que é adequada, pelo próprio redator da Constituição, fui eu. Porque a gente participava de palestras com generais e questionava, falava, general, que negócio é esse? Quer dizer que esse povo faz o que quer, vocês não fazem nada? O general respondia, nós temos que ser convocados de acordo com o artigo 142. Aí eu fiz sempre aquela historinha da Comissão da Verdade, né? Exatamente. Eles estão sempre com cagaço de serem outra vez implicados. Outro dia eu estava falando com o general, que eu não vou mencionar o nome, não, porque é muito importante. A gente passou pela Comissão da Verdade, não houve uma voz, agora ouça, uma voz de porte para nos defender. Não, mas a gente falou, mas tinha que ser porque ele queria que tivesse sido impedido a Comissão da Verdade, né? Não, veja, quando a Dilma instaurou a Comissão da Verdade, eu participei de um programa ao vivo com o presidente da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro, que é deputado agora, do PT. E eu disse a ela o seguinte, olha, o presidente da República, ele tem acesso a todos os documentos. Não existe sigilo para o presidente da República. Basta ela instaurar uma sindicância, não precisa, ela está politizando a questão. E depois, durante a Comissão da Verdade, eu disse o seguinte, olha, eu vou acompanhar um oficial superior e vou arguir suspeição de todos os membros da Comissão da Verdade, porque eles são parciais. Isso é uma comissão oficial. Então, eu ia fazer isso, foi aprovada essa providência, mas a Dilma foi avisada pelo ministro da Defesa de que ia acontecer isso e ela esfriou a Comissão da Defesa. Melancia mesmo, melancia. Veja, não é melancia, não tem. Você pode falar, olha, depois da intentona comunista de 1935, o Exército tem pouquíssimos infiltrados. Sabe por quê? Porque há um cuidado extremo. Agora, veja bem, existem os convenientes, os carreiristas, não é? E os legalistas. E os legalistas. Não é legalista, isso não é legalidade. Não, mas... O conveniente não é legalista. Legalista é aquele que cumpre seu dever de ofício. Não, legalista é aquele que só obedece à lei comunista. Não, a Constituição comunista. Isso não vou obedecê-la. Sim, senhor, vou obedecer a comunista. Cada vez mais comunista. Daqui a pouco vão fazer uma PEC para dizer assim: quem não cumprimentar a bandeira russa é crime de Estado. Pronto? Vai tudo contra general, ó, pum! Olha, em síntese, o que eu posso dizer é o seguinte: existe uma limitação das pessoas que estão no primeiro escalão. Ou por má assessoria, ou... Está ruim. Por que o Brasil, como potência natural, não está junto com as outras? Porque o primeiro escalão, desde o primeiro gabinete da República, não estava à altura da missão. Exatamente, e não estava à altura por falta de patriotismo, para mim. E a minha família tem general e tem coronel. É por isso. Olha, eu não sou monarquista, mas eu sempre digo o seguinte: em 1889 não tinha republicano no Brasil. Tinha meia dúzia, porque a República é um conceito subjetivo. E num país do Império, 14 milhões de habitantes, ninguém era republicano. Todo mundo estava satisfeito com o imperador. Agora, essa proclamação da República foi comprada pela pirataria internacional para neutralizar o Império do Brasil, que era a segunda potência econômica e militar do mundo. Foi neutralizada totalmente pela República, que nunca foi estabelecida a República no Brasil. Ela só foi proclamada. Você não está contra a independência do Brasil, né? Não, a independência eu sou favorável. Eu estou dizendo a proclamação da República. Foi comprada. Pedro I, tá. Pedro II. Pedro II, eu quero dizer o seguinte, que o conceito da proclamação da República até 64, o Brasil caiu de segunda potência mundial para 46ª. Aí, o governo militar repescou, nós voltamos para o 8º lugar. Mas, veja, o que eu quero dizer é que as questões políticas no Brasil sempre foram mascaradas.
Eu sou republicano, que eu entendo o princípio republicano. Mas as autoridades não querem entender e o povo muito As menos. autoridades entendem sim, mas querem é isso, ó. Isso, Infelizmente é isso mesmo. é isso.